Flamengo na final do Carioca. Mengão vence o Volta Redonda por 2-0 em jogo no Maracanã. Em noite de garçom, Gabigol dá passes para os gols da vitória, feito por Bruno Henrique. Sorteio do mando de campo vai acontecer daqui a pouquinho para a partida contra o Fluminense, às 10 horas da manhã. Caso o mandante seja o Fluminense, Globo será obrigado a transmitir a final, diz a Ferres. Esses são os temas dessa rapidinha e você é o nosso comandado. Vamos lá? Vamos que vamos, galera, vamos que vamos. Flamengo vence. Flamengo joga fácil, não é novidade. Agora, quando o rival tem um nível técnico muito inferior, fica praticamente impossível haver um duelo digno. Em mais uma exibição de gala, o Flamengo mostra todo o seu poderio e o time de Jorge Jesus vence o Volta Redonda por 2-0 e se classifica para a final da Taça Rio, onde seu adversário será o Fluminense. A partida teve o brilho de Gabigol, com 2 assistências para os 2 gols de Bruno Henrique. E aí, Cleitinho, o que você achou da partida? Cara, boa partida, apesar do placar mais uma vez magro, como foi contra o Boa Vista também, né, Rodrigão? Só 2 gols, e a gente sabe que o Flamengo é capaz de produzir muito mais do que isso. Fico feliz pela volta do Gabigol, que não jogou contra o Boa Vista, ele voltou já dando 2 assistências, e para muitos que falavam que ele era fominha, tá aí a resposta, já são 8 assistências no campeonato, né, até aqui, no ano. É um momento muito importante para a dupla, né? O Bruno Henrique também não vinha de boas partidas. Acho que ele estava tentando se dedicar muito, mas não estava conseguindo se encontrar dentro de campo. E esses 2 gols podem servir para trazer ele de volta, né? Para fazer ele continuar jogando a bola que a gente sabe que ele fez em 2019, sendo um dos principais jogadores do elenco do Flamengo no ano, que foi um ano muito vitorioso. No mais, eu acho que não teve muito o que falar, né? O Flamengo foi, mais uma vez, avassalador. Apesar do Volta Redonda querer tentar aprontar, né? Diferente dos outros clubes, ainda ameaçou alguns chutes a gol, né, Rodrigão? E aí, cara, eu queria também saber a sua opinião quanto a isso. E aí, da galera que está acompanhando a gente, né? Deixe seu comentário, que é muito importante. Mas o que pensar, né, Rodrigão? O Volta Redonda vence o Fluminense por 3-0 e depois toma meio que um baile do Flamengo e perde por 2-0. Essa final tá com uma cara já de que vai dar Flamengo. Já é o franco favorito. E com o futebol apresentado pelo Fluminense atualmente, parece que vai ser presa fácil, né, irmão? Lembrar que o Fluminense classificou com um empate em 0-0. Desde a volta da pandemia, o Fluminense não marca gols, né? Tirando a derrota para o Volta Redonda em 3-0, são 2 empates em 0-0. Então, Fred e companhia ainda não balançaram a rede. E só voltando ao tema de Gabigol, Cleitinho, em noite de garçom, o artilheiro deu uma alfinetada nos críticos no seu Twitter, onde ele mostra a assistência para o segundo gol de Bruno Henrique e coloca a frase, né? Ha, 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 ha. Isso porque eu sou fominha. Parece que é uma resposta a um certo jornalista da Fox Sport Rádio que disse que ele era muito fominha, que não passava para ninguém. Já são 8 assistências no ano. Tá incrível a vida do Gabigol. É uma volta depois de ficar fora de uma partida, né? A gente fica meio na dúvida se ele foi poupado mesmo por conta do desconforto muscular, ou era mais a questão do cartão amarelo, né, de poder ficar de fora dessa semifinal contra o Volta Redonda. O fato é, ele voltou, deu 2 assistências, foi fundamental, assim como o Bruno Henrique, que com seus 2 gols, voltou a balançar as redes e leva o Mengão para essa final contra o Fluminense. E agora a gente vai falar sobre uma coisa muito importante sobre esse duelo, que é justamente os bastidores desse duelo. Daqui a pouquinho vai rolar o sorteio do mando de campo. Vai acontecer às 10 horas da manhã. Se você está assistindo depois das 10 da manhã esse vídeo, que sai às 8, então você já vai saber o resultado. Mas o fato é, Rodrigão, a expectativa para saber se o mando vai ser do Flamengo ou do Fluminense é enorme. A Ferg, inclusive, solta uma nota oficial, né, por meio de suas mídias digitais, falando: o sorteio do mando de campo para a final da Taça Rio, que acontecerá na manhã desta segunda-feira, às 10 horas, ganhou contornos de importância como se fosse uma etapa indissociável na grande final de turno. Isso porque, de acordo com os termos da MP 984, caso o mandante seja o Flamengo,
o clube já declarou que comandará a transmissão por meio de seu canal de internet. Aliás, como fez nos jogos contra Boa Vista e Volta Redonda. Entretanto, caso o sorteio favoreça o Fluminense, a partida deverá ser transmitida pela TV Globo nos termos da liminar judicial, determinando que a emissora exiba os jogos da semifinal e a final da Taça Rio, além da final do Campeonato Estadual da Série A de profissionais da temporada 2020, sob pena de multa única de 5 milhões de reais por cada partida não transmitida. A final será apenas na quarta, mas a emoção já começa amanhã com o sorteio, né? No caso, hoje, do sorteio desse mando de campo. A TV Ferdi transmitirá ao vivo pelo canal do YouTube, o da Ferdi, né? E o Fla-Flu, pela final da Taça Rio, será nessa quarta-feira, às 21h30. A Ferdi divulgando tudo isso, né, Rodrigo? Deixa ainda mais a apreensão para saber de quem será esse mando de campo. Vale lembrar que na nota também comenta um pouquinho sobre uma final do estadual. Mas vale lembrar que o Flamengo vencendo o Fluminense, ele se torna o campeão imediato do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, justamente porque foi o melhor colocado na fase de grupos, somando tanto a Taça Rio quanto a Taça Guanabara. E eu queria saber a sua opinião quanto a isso, Rodrigão. Agora é torcer, né, para o Flamengo ser o mandante da partida. O que a gente sabe é que, verdadeiramente, esses 2 próximos dias e meio, vai ter muita notícia e muita polêmica, tá? Caso o Flamengo seja sorteado como mandante da competição, nós rubro-negros, vamos ficar nessa dúvida. O que vai ser feito por conta do Flamengo? Nós sabemos que vai ser passado na Flá TV, mas e aí? Vai ter Maicujo novamente? Vai ter uma outra plataforma? Vão ser só ações espontâneas para a torcida? Ou vai ser alguma exigência? Ou você paga R$10 ou você não assiste o jogo? Vai gerar muita dúvida em relação a isso. E a segunda hipótese é caso o Fluminense seja o mandante da partida, como a própria Ferdi disse, a Globo será obrigada a transmitir a partida e, caso não cumpra, vai ter que pagar uma multa de 5 milhões. E aí a gente vai viver essa novela. Será que a Globo vai ceder? Lembrar que caso o Fluminense, a Globo fechou acordo com todas as equipes do Campeonato Estadual, menos o Flamengo. Caso a Globo transmita o Fla-Flu na final com o Fluminense sendo o mandante, meio que a Globo vai concordar com a MP. Se alguém não sabe, a MP é a grande causadora da ruptura entre Globo e o contrato, né? O campeonato carioca em si, né? Lembrar que a Globo reincidiu o contrato e já disse que não vai participar e não vai transmitir os próximos campeonatos cariocas. Então, vai ser, galera, hoje, segunda-feira, terça-feira, acho que vai arrastar até talvez aí a tardezinha de quarta-feira, e vai ser muita polêmica. Eu, particularmente, sou um homem em paz, não quero guerra com ninguém, eu prefiro que o mando de campo seja o Flamengo, o problema é nosso, né? Se vai dar R$10 para o Maicujo, se vai ser na Flá TV, eu prefiro isso. Mas se for o Fluminense, vai ser muita polêmica, hein, Cleitinho? Pô, cara, nem fala. Se essa semana inteira a gente começou praticamente falando, né, sobre Maicujo, transmissão a R$10 e tudo mais, a gente passou praticamente o final de semana inteiro falando sobre isso. Se o Fluminense for o mandante, a gente vai falar até o dia do jogo, que acontece na quarta-feira, às 21h30, né, horário nobre aí do futebol carioca, logo na noite, né, tranquilo. Vai ser basicamente hoje, mais tarde na Livezona, amanhã, terça-feira, e antes do jogo a gente também vai falar muito sobre isso. Então vai às vezes esquecer de falar sobre o futebol para falar sobre os bastidores. E aí que mora o problema, né? E aí eu deixo a pergunta para a galera e comente aqui, tá, galera? Não esqueça de se inscrever, dar o like, divulgar a gente, que a gente é um canal bacana. E aí, você prefere que o mando de campo seja do Flamengo e a gente viva essa história de Maicujo, Flá TV, pagar, não pagar, ou você prefere que o mando de campo seja do Fluminense e passe na Globo? Caso a Globo realmente ceda, é de graça, né? Você vai ver na sua televisão de graça. Então, o que você prefere? Mando de campo do Flamengo ou mando de campo do Fluminense? Venha com zona no Rapidinho. É isso, Rodrigão. Valeu. Fui.